Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre alguns conceitos básicos de grafos. Um grafo, que eu chamo de G, é igual ao par VE, onde V é um conjunto de vértices e E é um conjunto de arestas, onde cada aresta é um par de vértices. Um grafo é representado graficamente usando bolinhas para vértices, retas ou curvas para arestas. Então, eu tenho aqui o exemplo de um grafo, onde os meus vértices são A, B, C, D, E e F. E em minhas arestas são AB, BC, CE, BE, CD e DF. Um grafo pode ser dirigido, que é também chamado de dígrafo. Olha aí, ok? E eu tenho aqui meus vértices V, Z e W e tem as arestas VZ, VW e WZ. Eles são orientados por uma setinha. E não dirigidos é quando não tem a seta. E eu tenho aí meus vértices VX, Z, Y e W. Ou seja, a aresta VX é igual à aresta XV, o que não é o caso aqui do gráfico ser dirigido. Um caminho, que é chamado de path, é uma sequência de vértices V1, V2, Vn conectados por arestas, ok? Aí eu tenho aqui os vértices V1, V2, os vértices V2, V3 e assim por diante, e o vértice Vn-1, Vn. As arestas são também consideradas parte do caminho. Então eu tenho aqui um grafo e eu tenho alguns caminhos aqui que eu coloquei como exemplo. Eu tenho o caminho V, X, W, Y. Eu tenho o caminho VX. Eu tenho o caminho YWZ. Eu tenho o caminho X, W e Y. Esses são alguns exemplos. Um circuito onde V1 é igual a Vn, ou seja, um grafo que é um circuito, o caminho, né, onde se começa é onde se termina. Exemplo. Então eu tenho esse grafo aí como exemplo e eu tenho aqui o caminho B, C, D, E, F, D e B. Ok? Então o meu início, né, coincide com a minha chegada, coincide com a minha partida. Isso é chamado de circuito. Um circuito será simples se nenhum vértice aparecer mais de uma vez, exceto o primeiro e o último. Então, esse circuito nosso aqui, ele não é simples, porque o vértice D, ele aparece duas vezes, ok? O B poderia aparecer porque ele é o primeiro e o último. Um circuito, um circuito simples é chamado de ciclo. Então, esse nosso exemplo aqui não é um ciclo, ok? Um exemplo aqui de ciclo seria B, D, C e B. Dado um gráfico, diz-se que V é adjacente ao vértice X ou aresta E se E for igual a VX, ao par VX. Vamos ver o que é isso? Então, nós temos um grafo aqui, ok? Então, V é adjacente a X, isso aqui, ó, ok? Porque eles conectam, na realidade, a aresta, ok? Por exemplo, V não é adjacente a W. Um grafo é dito conexo ou conectado se todos os pares de vértices estão ligados por um caminho. Esse aqui é um exemplo de um gráfico conexo ou conectado. E aqui um exemplo de um grafo, né, desconexo ou desconectado, ok?
O grau de um vértice é o número de arestas adjacentes a ele. Em um grafo dirigido, o grau de entrada de um vértice V é o número de arestas, WV, e o grau de saída é o número de arestas, VW. Então, nós temos aí um exemplo de um grafo onde o grau de entrada é 2 e o grau de saída é 1. O grafo é completo quando existe uma aresta entre dois vértices quaisquer. O grafo completo de n vértices é denotado por Kn. Então, nós temos aí 4 exemplos de grafos completos, ok? Então, eu tenho aqui um grafo com 2 arestas. Eu tenho um grafo aqui com 3 arestas. E tenho um grafo aqui com 4 arestas. E aqui, perdão, eu tenho um grafo aqui com 2 vértices. Eu tenho um gráfico aqui com 3 vértices. Eu tenho um grafo com 4 vértices. E tenho um grafo aqui com 5 vértices, ok? O subgrafo, que eu chamo de G', onde eu tenho aí um conjunto, um subconjunto, né, que eu chamo de vértices, que eu chamo de V', e um subconjunto de arestas que eu chamo E'. Né? Então, o subgrafo de um grafo G, o subgrafo G' de um grafo G é um grafo tal que V' está contido ou é igual a V e E' está contido ou igual a E. Então, nós temos aqui um grafo que eu chamei de G e um grafo G'. Percebam que o grafo G' é uma parte do grafo G, ou seja, ele está na realidade, né, contido. Ou seja, eu tenho aqui as minhas arestas, estão contidas aqui no conjunto de arestas, e os meus vértices A, B, C está contido no conjunto dos vértices A, B, C, D. Ok? Então, aqui eu tenho um subconjunto de vértices que está contido nesse conjunto de vértices e tem aqui o subconjunto de arestas que está contido nesse subconjunto de arestas. E eu tenho aqui um outro subgrafo, né, que eu chamei de CD. Um gráfico bipartido ou bigrafo é um grafo cujos vértices podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos. Disjuntos U e V, tais que toda aresta conecta um vértice em U a um vértice em V, ou seja, U e V são conjuntos independentes. Tá aí. Ok? Então eu tenho aqui o conjunto de vértices formado que eu chamei de U e o conjunto de vértices que eu chamei de V. É um grafo bipartido, né? São em dois conjuntos disjuntos. Diz-se que o gráfico G1 é isomorfo a G2 se e somente se existir uma função onde o conjunto de partida é o conjunto dos vértices 1 e o conjunto de chegada é o conjunto dos vértices 2, tal que VW, ok? A aresta VW pertence ao conjunto, né, das arestas E1 e F de W, a aresta formada por F de V e F de W, pertence ao conjunto de arestas E2. Para todo V e W, ou seja, para todo vértice V e W que pertence ao conjunto de vértices 1. Então está aqui um exemplo, né, onde eu tenho os pares 2A, 1B, 5C, 3D e 4E. Esses dois grafos são isomorfos, ou seja, esse gráfico é isomorfo a esse grafo aqui. E um pouquinho de história. O primeiro problema da teoria dos grafos foi das pontes de Königsberg.
Então aqui tem um croquis, né? Onde eu tenho aqui a terra, um lado da margem do rio eu chamei de terra V, a outra margem de terra W, eu tenho o rio aqui e tenho aqui as ilhas e 7 pontes, né? Esta cidade possui um rio com 2 ilhas conectadas por 7 pontes, como se vê na figura. Então eu tenho aqui as 7 pontes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O problema é saber se é possível caminhar de um ponto qualquer da cidade e retornar a este ponto, passando por cada ponto exatamente uma vez. Será que seria possível fazer o percurso e passar por um ponto somente uma vez? Ok? Leonardo Euler, em 1736, usou um raciocínio muito simples. Transformou os caminhos em linhas e suas interseções em pontos, criando possivelmente o primeiro grafo da história. Tá aí. Esse é o grafo que representa aí essa figura, ok? Então eu tenho aqui a Terra, as duas margens V e W e as duas ilhas X e Y, ou seja, os pontos firmes ele chamou de V, W, X e Y. E aí eu tenho essas linhas que representam as pontes que são as arestas. Pronto. Ok? Então aqui eu tenho 7 pontes. Então eu tenho 7 arestas. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando caminhamos por um vértice, temos que entrar e sair por ele. Ok? Entrar e sair por ele. O que significa que usamos um número par de arestas cada vez que passamos por um vértice. Como o grafo acima possui vértices com um número ímpar de arestas, a resposta para o problema é não. Não é possível caminhar de um ponto qualquer da cidade e retornar a este ponto, passando por cada ponto exatamente uma vez.